Gente, já falamos sobre os tipos de investidores que nós temos no mercado na última aula e agora nós vamos falar sobre como eles operam. Os investidores de maior porte, notadamente os institucionais e os estrangeiros, eles são verdadeiros elefantes na sala de cristal que é o mercado. Quanto menor o mercado, mais difícil a movimentação deles. Quando eles tomam a decisão de se posicionar ou desmontar uma posição em determinado ativo, eles não podem simplesmente sair comprando ou vendendo tudo que eles querem da posição projetada de uma vez só. Pela lei da oferta e da demanda, que já falamos lá no começo do curso, se a procura por um determinado ativo é muito grande em um determinado período de tempo, a oferta seca e os preços, logicamente, sobem. O risco projetado de cada uma dessas operações e a lucratividade esperada depende fortemente do preço. Então, o preço de montagem da posição tem que ser protegido pelo investidor institucional. Isso é feito distribuindo o processo de compra ao longo do tempo, mantendo um equilíbrio em determinada faixa de preço ou traindo maior liquidez no mercado. Sim, existe sim e muita manipulação no mercado. O objetivo dessa manipulação é sempre buscar liquidez para montagem ou desmontagem de operações. Então, isso explica por que os investidores institucionais não podem se dar ao luxo de mudar de ideia rapidamente. Eles não podem só sair comprando grandes lotes de qualquer coisa a qualquer momento, nem sair estopando em qualquer fundinho. Assim, quanto maior o player, maior o horizonte de investimento que ele precisa considerar. Os players institucionais, eles não operam como os players pessoa física. As premissas que se aplicam a um não se aplicam ao outro. Não tenta entender a lógica do player institucional a partir da sua visão de mercado, que é de trader. Não vai dar certo. Exatamente porque eles precisam de um viés de longo prazo, os players institucionais, em geral, usam análise fundamentalista na tomada de decisão. Existem várias escolas de análise fundamentalista, sendo que as mais populares são a de Growth Investing e a de Value Investing, que no caso essa é do Warren Buffett. Ainda tem a Income Investing, que são os malucos dos dividendos correndo por fora. Sim, existem fundos quant e técnicos enormes e muito bem-sucedidos, é claro, mas eles são a exceção. Definindo os usos correntes mais expressivas da análise fundamentalista agora. Nós temos o Growth Investing, objetivando encontrar empresas no mercado que tenham potencial de crescimento no futuro. Pagam o que for pelo ativo se eles enxergarem potencial de crescimento. Já o Value Investing procura encontrar empresas que estejam sendo negociadas a um valor inferior ao que eles consideram valor intrínseco. Qualquer negócio é bom se ele for barato para esse tipo de investidor. Ambas as escolas, elas dependem de identificar o valor intrínseco do ativo ou o potencial de crescimento. Mas como é que os big players identificam esse valor intrínseco ou potencial de crescimento? É um processo bem complexo de valuation que eles usam e que depende essencialmente de algumas variáveis extremamente relevantes no cenário macroeconômico, que a gente vai ver melhor na próxima aula desse curso, que é dedicada apenas a isso. Se essas variáveis mudam, muda o valuation e muda a estratégia. É aí que entra a teoria dos mercados eficientes. Essa teoria prega que o mercado é sempre eficiente na precificação das informações que são de domínio público, inclusive essas informações que a gente falou antes, que interferem no valuation dos ativos. Eficiente, nesse caso, só para deixar bem claro, quer dizer que o mercado é rápido ao incorporar qualquer nova informação aos preços ativos e não que ele é correto ao incorporar qualquer nova informação aos preços ativos. O que isso quer dizer? Que qualquer informação que já foi publicada já está precificada no mercado, mas deixa espaço para que pânico, euforia, comportamento irracional de mercado faça isso de forma meio bruta, que exagere um pouquinho na precificação de uma nova informação publicada. A precificação da informação, então, ela é rápida, não necessariamente correta. Agora, vamos às premissas da tese dos mercados eficientes. Essa tese diz que existem muitos participantes no mercado e que todos eles detêm rigorosamente as mesmas informações relevantes sobre o mercado, as informações que a gente tratou anteriormente. Todos esses participantes são racionais, inteligentes, extremamente motivados e trabalham duro, e seus métodos analíticos são excelentes. Ou seja, eles fazem um ótimo trabalho coletivo de precificação dos ativos. Por causa do esforço coletivo desses participantes, todas as informações conhecidas refletem imediatamente no preço dos ativos, sempre. E essas informações incluem as projeções e expectativas sobre os dados relevantes também. Então, gente, isso aqui é muito importante. O mercado sempre precifica o que é consenso. Projeções são consenso. Se o consenso não se concretizar,
Rapidinho os players vão identificar a simetria entre o preço e valor intrínseco dos ativos, considerando esse novo consenso. E vai haver compra e venda de ativos para explorar essa simetria, até que ela deixe de existir. Cabe aqui fazer um adendo, tá? O mercado ele sempre está, no momento presente, precificando o consenso, ou seja, as expectativas de evolução das variáveis que a gente citou anteriormente, as variáveis macroeconômicas, e não as variáveis propriamente ditas. As informações produzidas e divulgadas a partir de dados macroeconômicos são informações velhas, são passado já distante. Quando elas são divulgadas, elas falam do desempenho da economia no período da análise, que sempre é anterior à divulgação. O valor desses dados que está sendo precificado no presente é o consenso de como o mercado espera que elas venham desempenhar no período, tá? Por exemplo, um dado de GPM, que é um dado super relevante de inflação para o nosso mercado. Se ele foi divulgado hoje, necessariamente ele se refere à inflação do período do mês anterior, onde a variação dos preços que compõem a cesta foi monitorada. Se esse dado foi divulgado em outubro, ele se refere ao IGPM de setembro. Esse dado é velho. O que o mercado está precificando é o IGPM que vai ser publicado no mês que vem, ou o IGPM desse mês de agora, do mês de outubro corrente, que vai ser publicado em novembro. Por isso, o consenso, ou seja, o que está sendo amplamente divulgado na mídia agora, pelos principais players do mercado, pelos fundos, é informação velha, que já está integralmente descontada no preço do ativo. O consenso é refletido no preço do ativo a partir do equilíbrio entre oferta e demanda, tá? Esse equilíbrio, ele ocorre quando os participantes tomam diferentes decisões para aquele determinado ativo, comprar ou vender. A diferença entre essas decisões pode advir de modelos de valuation distintos, estratégias distintas, operação em time frames distintos, tá? Cada operador constrói a sua tese enxergando um objetivo, um alvo no tempo. Seja esse tempo, esse alvo, no curto, no médio ou no longo prazo. As estratégias e expectativas dos players de diversos time frames e estratégias podem ser diametralmente opostas, tá? Um pode estar comprando o que o outro está vendendo e os dois estarem certos, o que justifica a troca de mãos de determinados ativos. Sempre o preço do ativo está precificando essa dinâmica. A diferença é que essa dinâmica pode estar sendo precificada em curto ou longo prazo. A maior parte dos fundos tem um desempenho bem próximo ao benchmark em geral porque eles seguem o consenso. São poucos os gestores de fundos que se atrevem a errar sozinhos, especialmente no mercado de investimento tão pequeno quanto o nosso. Imagina só um gestor vindo justificar para o pessoal que investe uma tese de investimento de determinada carteira dizendo que ele tem um feeling, uma intuição de que o mercado deve ir para tal lado, as posições dele vão se beneficiar com isso. Olha, o maior exemplo que a gente pode dar para explicar isso é o filme The Big Short, tá? Quem viu esse filme deve ter visto a situação complicada do analista outlier no mercado. Vocês lembram do que aconteceu? O cara tinha certeza que o mercado ia explodir, que se tratava de uma bolha. Só que ele começou a montar uma posição vendida muito tempo antes da bolha explodir. Ele teve que segurar durante anos uma posição perdedora e vendida contra a gente querendo liquidar o fundo, contra o próprio chefe, até que de fato a tese se concretizou. É isso. O cara teve a coragem de se colocar contra o consenso de mercado e, eventualmente, essa coragem foi remunerada. Mas é muito pouca gente, muito poucos gestores que conseguem se colocar de forma efetiva contra o consenso. Ok, gente. A gente falou antes que um dos pressupostos da teoria dos mercados eficientes é que ninguém teria informação, assimetria de informação além do outro, para conseguir ganhar mais dinheiro do que o benchmark de mercado. Tá, vocês devem ter achado isso estranho, porque assim, pensa, e todo mundo que está no mercado para porrar de ganhar dinheiro, ter retornos espetaculares, como é que eles fazem? Eles podem esperar fazer isso de algumas formas, tá? Esperando que o consenso esteja errado, esperando que os outros players estejam errados na precificação das informações, ou o que a maioria dos hedge funds faz, explorando o comportamento irracional do mercado. Esses erros são explicados pela teoria comportamental do mercado. Como todo mundo já sabe, cada operação feita em qualquer ativo no mercado financeiro precisa da concordância entre dois lados, o lado que vende e o lado que compra. Para cada real que entra, um real sai do mercado. O preço do ativo, portanto, ele é definido basicamente pela lei da oferta e da procura. A teoria comportamental do mercado, ela assume que são as falhas humanas no processamento das informações e que, por consequência, impactam as decisões de comprar, manter ou vender um ativo, que afetam os preços de mercado, criando essas assimetrias.
O preço de um ativo, determinado pelo equilíbrio entre essa oferta e demanda, pode refletir totalmente as informações disponíveis, bem como refletir totalmente o processamento falho dessas mesmas informações. Cada uma dessas irracionalidades abre uma oportunidade de arbitragem por parte do trader. O que é arbitragem? Comprar ou vender uma simetria no mercado. Essa teoria ela é recente e são inúmeros os estudos em andamento para entender quais os viéses comportamentais aos quais estamos sujeitos, bem como o impacto desses viéses no mercado. Ocorre que uma coisa tem que ficar muito clara aqui. Influencers e gestores fodões também sofrem com viéses cognitivos e bloqueios psicológicos. Eles são gente como a gente. Além disso, grande parte deles faz gestão de patrimônio de terceiros, sendo que, além de tudo, eles estão sujeitos às demandas emocionais e viéses cognitivos de seus próprios clientes, como a gente já viu anteriormente. Dentro da tese comportamental dos mercados, o viés mais relevante, aquele que impacta diretamente na criação do consenso, na precificação do consenso e no uso desse consenso para posicionamento, é o efeito manada. Nós temos muita dificuldade de nos posicionarmos contra o consenso, mesmo quando enxergamos que o consenso não faz sentido nenhum, que o mercado está exagerando, que ele está irracional. A gente tem muita dificuldade de investir quando tudo e todos vão contra o que a gente está pensando. Por isso, gente, uma lição tem que sair daqui. Uma das principais características do investidor tem que ser a autoconfiança, a convicção na tese. Confiar na análise que foi feita, no que o gráfico está dizendo e esquecer notícias, esquecer calamidade, sensacionalismo, dados ruins de todos os lados, fofoca de empresa. Tudo o que você vê na mídia, que você ouve de alguém, que circula nas redes sociais é informação velha e integralmente precificada, sempre. Isso é muito importante que fique claro. E isso pensando só pelo lado bom, tá? Que essa informação seja só velha. Que essa informação que está na mídia não seja fake news safada, plantada exatamente para criar pânico e te fazer comprar ou vender ativos no calor da emoção. Você virar liquidez institucional. Essa aula, gente, tem um único propósito. Fazer você entender 100%, incorporar na sua mente por que você não deve operar notícias e sensacionalismo, que é uma coisa que a gente prega o tempo todo na NR. Só siga em frente no nosso método quando isso fizer sentido para você. Deixar a emoção de lado é uma das partes mais fundamentais no seu trabalho para se tornar um trader consistente. E parar de ouvir notícias, opinião dos outros, terrorismo é o primeiro passo, tá?